Hoje é dia 1º de setembro, 11 horas, então bom dia. Como eu fui roubado na minha primeira viagem internacional, isso que eu vim aqui contar pra vocês. Meu nome é Thiago, eu sou estudante de educação física. Se você não assistiu o vídeo anterior, eu recomendo que você assista, até pra você entender muito do que eu vou falar aqui. Eu vou recapitular algumas coisas. E desde já eu peço desculpas, eu tô um pouco resfriado, tá até difícil de respirar, então se a minha voz sair de acordo, por conta disso. Bom, eu vou relembrar vocês e contar para vocês como que a gente decidiu os passeios, antes de ir pro Chile. Então a gente teve várias recomendações. Tinha certo que iria pro fazer um passeio em Farellones, então a gente foi o primeiro passeio que a gente definiu com a agência. O porquê não ir sozinho, porque também daria para ir sozinho, né, em Farellones. Muito porque falaram que era perigoso, a estrada é realmente aquela estrada, acho que é a estrada dos caracóis, então ela é bem perigosa e poderia estar nevando. A gente foi ver a previsão e existia a possibilidade de neve. Aí, se você não sabe como pilotar na neve, isso pode causar um acidente, então a gente, por segurança, optou pela agência. Acabou que não nevou no dia, então foi bem tranquilo. O rapaz estava explicando que se chove em Santiago, estava marcando para chover em Santiago, neva na montanha. Esse passeio a gente já tava certo, sabia que iria para lá, só não saberia, a gente só não definiu se ia ser o primeiro, o segundo ou o terceiro dia. Os outros dias, lembrando que de 5 dias que a gente iria ficar lá, 3 eram realmente passeios. Então a gente só não sabia, não tinha definido ainda quando que a gente faria cada passeio. E a gente optou por ficar um dia em Santiago e realmente conhecer a cidade, ver os pontos turísticos. Esse foi, a gente definiu até como o primeiro dia, o segundo dia lá, mas o primeiro dia de passeio. Vina del Mar e Valparaíso, o pessoal tinha falado, até para você conhecer o outro oceano, né, o Oceano Pacífico. A gente aqui tem o Oceano Atlântico e era mais para conhecer. E também porque falaram que era interessante, uma cidade diferentes, né, Vina del Mar e Valparaíso. Então a gente decidiu ir para lá no segundo dia e no terceiro ficou definido Farellones. Até quando a gente estava lá, o segundo dia ia ser Farellones, mas a gente optou por mudar para o terceiro dia, para ser o último passeio. Então, definido os passeios, a gente teria que ver como que a gente iria em cada passeio. Lógico que Farellones a gente tinha decidido que iria com a agência de viagens, até por segurança, por conta da estrada dos caracóis. Santiago, você tinha um ônibus, mas a gente viu bastante vídeo e o recomendado foi que não usasse o ônibus, não tinha porquê, você conseguiria fazer tudo a pé. A ida para Vina del Mar e Valparaíso, você teria a opção de ônibus e teria a agência. A agência, ela cobrava em torno de 300 a 350 reais aí por pessoa. Não compensava, era um valor que você poderia gastar em outra coisa, outros passeios que você fizesse por conta. Decidiu não, ou a gente vai de ônibus ou a gente vai de carro. A gente começou a pesquisar aqui no Brasil já os preços de carro para alocar, tanto que até no aeroporto a gente era uma das opções sair de carro de lá. A gente foi ver, mas os preços eram absurdos e praticamente não tinha. Era muito elevado os preços, era uma fila que tinha ali para locação de carro. Então a gente decidiu que se fosse locar, ia locar na cidade, que era mais barato. A gente tinha pesquisado também, na cidade ficava mais barato. Então o primeiro dia, né, fez a pé, fez todos os passeios a pé, foi em vários pontos turísticos que eu mostrei no vídeo anterior. No final desse dia a gente locou o carro, tinha uma agência ali próximo da onde a gente estava hospedado. No final do dia a gente acabou locando o carro, não lembro agora qual que era o carro. Calção, se não me engano, ficou em torno de uns 4 mil reais para fazer o calção, e nós optamos por pegar o seguro. Eu recomendo vocês que peguem o seguro, que foi o que salvou a gente ali no que eu vou contar para vocês aí na sequência. E uma coisa que o rapaz estava falando é que o seguro só não cobria a roubo de placa. Diz que lá o pessoal rouba bastante placa, acabam clonando. Era a única coisa que o seguro não cobria. No dia 2, já foi logo de manhãzinha para Vina del Mar e Valparaíso. Vina del Mar, não, vou ser bem sincero, não, na verdade as duas cidades não foram nada demais. Não, a gente não viu muita coisa. Não foi um passeio assim que me agradou, tanto em Vina del Mar, porque falaram das pinturas e tudo mais, que era muito bonito. Lógico que é arte. Era bastante muro pintado, alguns até pichados ali de uma maneira bem artística. Então a gente ficou ali cerca de 1 hora ali em Vina del Mar. Depois a gente voltou pro carro, a gente começou a olhar, ver se as placas estavam ali, né? Porque
estavam falando que roubavam placa, e a gente ficou muito até fixado nesse quesito de roubar placa. Até uma das coisas que aqui no Brasil a gente tinha visto muito vídeo falando para tomar cuidado em Santiago. A chance de você ser roubado em Santiago era muito grande. Então a nossa preocupação quando a gente foi para o Chile era Santiago, não era nas outras regiões. E a gente até não tinha ouvido falar, e nenhum vídeo que a gente viu de Vina Del Mar e Valparaíso falava para tomar cuidado. Então a gente ficou uma hora ali em Vina Del Mar. Valparaíso é do lado, são duas cidades grudadas, estilo União da Vitória e Porto União aqui no Paraná. São cidades uma do lado da outra. Em Valparaíso a gente não conseguiu aproveitar muito, e a gente resolveu parar naquela praia dos turistas, se não me engano é isso o nome da praia. Nos estacionamos ali próximo da praia, ficamos ali cerca de 15 minutos fora dali, andamos de 100 a 50 metros ali, ficamos longe do carro. E foi nesse meio tempo que tudo aconteceu. Tinha um castelinho ali próximo, um restaurante que parecia um navio, e mais pra frente tinha um castelinho. A gente foi tirar foto ali perto daquele castelinho e já retornamos pro carro. Nesse meio tempo, eu fui o primeiro a chegar no carro, né? A gente tava retornando. Eu vi que tinha um casal meio assustado ali próximo do nosso carro. Aí ele já perguntou: esse carro é de vocês? Eu falei: acabaram de roubar vocês. Quando eu olho, eu me direciono pro carro, eu vi que o vidro do carro estava quebrado. Eles acabaram roubando uma mochila. Todo o passeio, por onde a gente estava indo, a gente estava levando a mochila. Só que nesse dia, como a gente estava de carro, a gente decidiu deixar a mochila dentro do carro. Até aí tudo bem, é só uma mochila, né? O problema é que nós tínhamos deixado o passaporte, um papelzinho que eu não me lembro agora, que você ganha no aeroporto, que você tem que devolver ele no final. A identidade, no caso, minha namorada e o meu cunhado, eles entraram com a identidade, e o meu sogro e minha sogra, se não me engano, com nós três com o passaporte. Acho que o da minha sogra ainda não tava, ela acabou esquecendo na casa. A orientação que a gente teve era que era bom levar para onde a gente fosse, a gente levar esses documentos caso precisasse. A gente deixou tudo junto, deixou na mochila. E infelizmente a gente não achou que iriam fazer isso, mas eles quebraram o vidro do carro e pegaram a mochila. Ainda reviraram um pouco, deixaram as nossas jaquetas. Tudo isso em torno de 10 a 15 minutos que a gente ficou longe do carro. Depois a gente foi saber que é normal, o pessoal realmente fica na espreita ali, fica esperando, vendo o turista, e quando o pessoal sai de perto dos carros, eles vão lá, quebram o vidro e roubam o que tem dentro. O que foi o problema? Beleza, quebrou o vidro do carro, a gente tava tranquilo com relação ao seguro, mas como que a gente ia sair do Chile, sendo que passaporte, os nossos documentos estavam lá? Então a correria que a gente teria que fazer, começou a pensar: pô, se a gente não resolver isso aqui hoje, a gente não vai conseguir ir no passeio de amanhã, que era o principal nosso, que era Farijantes. Foi uma correria, daí a gente começou a correr atrás, ver para onde que eles foram. Andei cerca de 1 quilômetro ali longe da onde estava o carro, e eu encontrei uma patrulha. Eles têm uma diferença lá de hierarquia, eles não eram bem policiais, eu não sei dizer o que eram, mas eles foram lá, prestaram o primeiro atendimento. Eles trabalham por distritos, né? Como as coisas aconteceram em Valparaíso, eles não poderiam ir para Vina Del Mar. E no celular da minha namorada, eles têm um aplicativo que eles sabem onde que cada um deles está, cada celular deles tem uma localização. Então eles sabem se eles estão próximos, não estão. É um cuidado que eles têm da família deles, eu acho bem interessante. E quando a gente foi, eu falei: olha, por que não olha no aplicativo? E daí foi essa correria, a gente pegou o celular da minha namorada e começou a ver o celular da minha sogra ficou dentro dessa mochila. Então, com isso, a gente conseguiria saber a localização. Fizeram esse assalto de moto. Ficou nesse impasse. Bom, a polícia não podia passar pra lá, pra Vina Del Mar. Se a gente saísse dali, ou era pra delegacia fazer o BO ali em Valparaíso, ou a gente ia por conta. A gente resolveu tentar ir atrás. Tava dando sinal que tinha parado. Tava longe, mas ali de carro era rápido, a gente decidiu ir atrás. Nisso, a gente foi até o local que eles teoricamente pararam, acho que eles pararam para tirar o chip ou desligar o celular. Então a gente não conseguiu achar. Chegou ali, era na praia ainda. Na verdade, era próximo de uns trilhos ali. Acredito que sentido mais o porto. Infelizmente, a gente acabou não achando, né? A gente achou que poderia
pegar eles, a gente tinha que correr atrás, agora o que a gente ia fazer? Então a ideia foi ir na polícia ali de Vina Del Mar, a gente registrou um boletim e nisso a gente começou a ver o horário para o horário que o consulado brasileiro fechava, porque ele fechava, se não me engano, às 2, às 13 ou às 2. Nós teríamos isso dali era perto do meio-dia, se não me engano, quando aconteceu. Entre 11 horas a meio-dia. Até a gente fazer o boletim, até tinha que fazer o boletim de cada um e não era só boletim, tinha que fazer um registro lá, porque a gente tinha que sair ali da delegacia pelo menos com o registro que a gente tinha perdido os nossos documentos. Acho que tem um nome, eu não lembro disso, não lembro o nome disso. E a gente saiu com um papel, a gente tirou uma foto como se fosse até uns presos, cada um com uma cara, porque, pô, era uma cara de desânimo. A gente fez esse boletim, a gente pegou um documento provisório ali e a gente tinha que correr até Santiago para pegar o consulado aberto. E, graças a Deus deu certo. Ficava em torno de uns 30, 40 quilômetros, ou era 40, 60, mas em torno disso daí, uma hora e pouquinho para chegar até lá. Graças a Deus deu tudo certo, a gente conseguiu chegar no consulado, apesar que o trânsito de Santiago é bem caótico também. Tem vários túneis, o GPS te engana muito, a gente acabou errando alguns lugares ali, foi momentos ali de bastante tensão, porque se a gente não conseguisse chegar em Santiago dentro de um horário ali, acabava que isso ficaria só para outro dia, então pô, cancelava o outro passeio e era o mais importante, pô, estar lá e não poder fazer o passeio que a gente se programou tanto. Foi bem corrido, foi você ver tua família triste ali, você triste porque você queria só aproveitar, você, pô, tua primeira viagem, você tem esse acontecimento não é uma coisa realmente que você quer que aconteça. A gente até demorou, se perdeu um pouco para chegar no consulado, a gente chegou no consulado, a gente teve que fazer um novo documento, e esse novo documento, a hora que a gente chegasse no Brasil, ficava aqui no Brasil, né? E deu certo, a gente conseguiu fazer. Ali a gente foi terminar tudo, lá pelas 18 horas. E nesse dia a gente tinha se programado para pegar a roupa de inverno para ir em Farellones. Então, isso, se não me engano, fechava às 19. E daí já foi mais uma correria para chegar lá, para tentar pegar. E fora isso, a gente teria que entregar o carro, porque a gente ia entregar o carro. Então foi, assim, um dia bem torturante, psicologicamente, porque sai de uma coisa vai para outra, sai de uma coisa vai para outra. Nesse dia, como a Vina Del Mar e Valparaíso, a gente estava imaginando fazer na parte da manhã e um pedacinho da tarde, a gente cogitou ir em algum estádio ali dos times da cidade. É o Colo-Colo e a Universidade do Chile, se não me engano. Então a gente estava decidindo fazer passeios, dava para fazer passeios. Era uma coisa que a gente queria ter feito. A gente até teve um clássico no dia 12, né? A gente foi no dia 13. Se tivesse jogos durante esses dias que a gente tava lá, a gente ia querer assistir. Saindo do consulado ali, então a gente pegou, foi pegar as roupas de passeio e já foi correndo entregar o carro. Esse foi mais um transtorno, porque até entregar o carro, até fazer vistoria, né? Ver que o vidro tava quebrado, acionar o seguro, então foi bem demoradinho. Que eu falo pra vocês, pô, valeu a pena não ir com a agência de turismo. Quando a gente tava na delegacia ali de Vina Del Mar, o delegado ele tava explicando pra gente, acho que era o delegado, ele tava explicando pra gente que é normal. E se não me engano, tinha 2 ou 3 pessoas ali que aconteceram a mesma coisa, foram roubados. Então, as agências, elas deixam em lugares específicos, porque é normal eles roubarem as próprias vans. Eles ficam olhando porque eles roubam as vans também. Era um conhecimento que a gente não tinha, a gente se preocupou muito mais com Santiago, pelo que falavam de Santiago, do que necessariamente Vina Del Mar e Valparaíso. Se fosse para escolher de novo, eu realmente iria de carro, só a gente teria mais essa preocupação. Depois a gente ficou pesando se realmente, pô, a agência era mais barato, isso, aquilo, mas eu acredito que era mais caro, mas se valia a pena. Mas pelo que a gente conversou ali na delegacia, parece que era normal ter roubo de vans e de carros lá. São profissionais, elas ficam esperando ali o turista dar uma brecha para roubar. Vou contar para vocês então a trajetória, daí no terceiro dia a gente foi para Farellones, meio pilhado ainda. Até lá a gente conseguiu esquecer bastante, mas que foi o melhor passeio, realmente foi bem gostoso, eu recomendo. Pelo que eu vi de fotos do Vale Nevado, acredito que o Farellones foi a melhor opção, porque realmente não tinha muito o que fazer lá. Realmente é mais para quem vai
já sabe esquiar, se você sabe, tá tranquilo. Agora foi bem divertido. Tem umas boias lá que você desce em 4, 5 pessoas, foi bem, foi bem legal. Tem bastante brinquedo. Eu recomendo, eu recomendo. A gente queria ter feito a tirolesa, só que a fila era muito grande, muito grande. Até uma coisa que assustou a gente quando a gente chegou no terceiro dia, quando a gente foi pra Faria de Ontes, é bem demorado pra chegar lá, por conta da estrada de caracóis, é bem bonito. Mas quando a gente chegou, pô, mas cadê a neve? Não tinha tanta neve quanto a gente imaginava. Então tava bem pouca neve. A fila pra tirolesa era grande e era no meio das pedras. De tanta pouca neve que tinha, tava muito derretido já. Ele falou, pô, mas nossa, será que valeu a pena? A gente ficou até meio desanimado na hora que chegou. A gente tem uns bondinhos ali, eu não me recordo o nome, também eu esqueço o nome das coisas, mas ele te levava lá embaixo. Daí quando a gente foi chegando lá na parte de baixo do parque, que é onde ficavam realmente os brinquedos, aí que a gente foi ver que realmente tinha bastante neve. E eles também fabricam neve. Não sei se é a água que eles jogam no ar e já cai por conta do frio, já cai como neve. Mas tinha bastante neve, eles fabricavam, tinha várias máquinas ali que ficavam jogando neve o tempo todo dentro do parque. Um lanche lá custava em torno de 70, 80 reais, bem superfaturado. A gente resolveu levar alguns lanches que a gente comprou no mercado, a gente fez uns mistos, uns salgadinhos que a gente comprou e acabou levando. No dia seguinte a gente já ia embora. Ah, uma coisa que eu lembrei, com relação ao assento, né? A gente comprou o assento e que a gente teve uma sorte, digamos assim, tipo, começou a olhar, pô, a gente não quer ficar longe de todo mundo. Então, o que que a gente poderia fazer? É, eu decidi comprar o assento da minha namorada, então eu ia ver onde que eu ia estar sentado e ia comprar o assento dela. Eu não me recordo bem, mas eu acredito que o meu cunhado, ele estava próximo, acho que a cadeira dele caiu atrás de mim. A gente deu sorte nesse ponto, e o que que a gente pensou? Pô, eu compro da minha namorada e a minha sogra poderia escolher o assento. Viu se o assento onde eu tava, na fileira que eu tava, estava liberado, e ela conseguiu, ela escolheu o da janela e eu acabei comprando da minha namorada, então a gente ficou, nós três ficamos na mesma fileira. O meu cunhado ficou atrás e o meu sogro, ele caiu na janela umas quatro para frente, umas quatro fileiras para frente. Tinha uma mulher do lado do meu cunhado, ela falava inglês, não lembro da onde que ela era. A minha namorada conseguiu falar com ela. Ela perguntou se ela trocaria com meu sogro e meu sogro estava na janela e ela topou na hora, por sorte, e deu que a gente conseguiu ficar todo mundo junto no retorno. Então, na vinda para o Brasil foi sucesso. Chegando aqui, né, a gente fez o caminho de volta, então a gente nem parou. Saiu ali do aeroporto, já pegou o carro, a gente tocou direto aqui pro Paraná. Chegou por volta das 3 da manhã. A gente chegou perto das 18, 19, mas a gente foi sair ali perto das 9, 10 horas. Consegui sair de São Paulo mesmo. Um pouco de trânsito. E... Mas deu tudo certo, a gente conseguiu chegar aqui tranquilo no Paraná. Bom, o que eu quis trazer para vocês é que tudo é experiência. É, Eu não me arrependo de ter ido para Vina Del Mar e Valparaíso, mas não foi um, um passeio interessante. Lógico que a gente não viu tanto de Valparaíso, até pelo que aconteceu, então foi um dia praticamente aí perdido, até a gente recuperar os documentos, até isso e aquilo, ir na embaixada. Então isso aí demorou, foi um desgaste bem grande pra gente. Pra quem já foi, já aconteceu, mas eu não, o que eu falei, eu não vi muitas, na verdade, praticamente quase nada de problemas ali relacionados a roubo aqui no YouTube. Então eu queria deixar minha experiência. Tomem cuidado. A gente ficou muito mais focado em Santiago, e quando a gente foi para Vina del Mar e Valparaíso, realmente as coisas aconteceram lá. Depois a gente foi saber que lá é bem perigoso para turista, que realmente tem muitos roubos. E é mais uma atenção aí dobrada que vocês têm que ter. Se futuramente eu for para lá, eu vou
na época de verão e possivelmente não vá mais para Vina del Mar e Valparaíso. É, meu ponto de vista é que realmente não valeu a pena, e sim vale a pena você ver o que fica melhor para você. Se você vai em mais pessoas, às vezes compensa alocar o carro e fazer tudo por conta. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado e que sirva de lição aí para quem tá saindo, para tomar mais cuidado aí nas próximas viagens, se for pro Chile também. E é isso, tamo junto. Até a próxima.